lá chegou a estudar com Freud e também ser discípulo do Freud, mas acabou rompendo com Freud, trazendo o corpo para a psicanálise, para o corpo e o corpo psicanálise. Então, a parte de terapia corporal do Ocidente, ela tem como origem em Reich. Lowen vai ser um dos primeiros nomes, a continuidade com a análise bioenergética. E a análise bioenergética hoje ela tem inserção internacional, ela tem o IBA, Instituto Internacional de Análise Bioenergética, e, enfim, que representa instituições no mundo inteiro. E o Brasil, inclusive, tem bastantes institutos de análise bioenergética que fornecem formação e atendimento no ramo. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, o nome aí do Alexander Lowen e da análise bioenergética. Para minha apresentação, então, Bela, como eu te falei, eu vou fazer uma parte positiva primeiro e quero fazer a dinâmica no final dessa parte positiva. Né? Essa parte positiva, eu vou usar um material aqui que eu vou colocar na tela, que vai facilitar para mim. Aproveito e aviso o pessoal, esse material que eu vou botar na tela está entrando aqui para mim. Daniel? Engraçado. Tá. Esse material que eu vou botar na tela... Se você puder, fala um pouco mais perto do microfone para ficar mais forte. Eu acho que quando você está perto, ele fica bom, o som. Tá. Tá bom? Então, esse material que eu estou colocando na tela, ele fica disponível, né, para o pessoal depois poder baixar e tal. Então, não se preocupem, não é para tudo agora, nem é um material agora, eu quero usar mais assim, as referências visuais para poder passar a proposta, o conteúdo que eu estou querendo, tá? Então, enfim. Dando início ao tema, a primeira que a gente precisa de consciência, falar de liberdade de limites, não só na pandemia, mas vida, é que a gente vive, é natural, faz parte da vida, a gente vive um relato de desamparo, tá? Incertezas, impotência, impossibilidade de controlar tudo, faltas, perdas, frustrações, traição, morte, enfim. Reconhecer essas coisas faz parte da vida e que a gente não tem controle sobre tudo, tá? Isso é botar pé na realidade, é compreender que assim, a gente tem o direito de querer uma vida boa, uma vida bacana, uma vida bonita, tal, é legítimo, mas compreender também que a realidade que se nos apresenta, ela também traz esses desafios, esses elementos difíceis, tá? A pandemia, inclusive, ela acentua, mas não é a pandemia que cria essas dificuldades que a gente tá na vida hoje. Outro aspecto importante da nossa vida é compreender que a gente vive uma cultura dual, tá? E essa cultura dual, ela tende a reforçar muito a oposição entre aspectos que na sua forma saudável, seriam complementares. Então, por exemplo, corpo e mente, pensar e sentir, desejo e satisfação, amor e sexo, responsabilidade e prazer, indivíduo e coletivo, e trazendo na pandemia duas questões que se sobressaem muito nessas dicotomias duais. Uma bem no início da pandemia, né, que era saúde versus economia, como se uma coisa não pudesse existir ou não devesse existir junto com a outra, e outra é liberdade e limites, né, que também formam uma polaridade, sendo que se a gente a gente vai pelo caminho da dualidade, da oposição, elas vão brigar entre si. Se a gente vai num caminho de integração, a gente acha o que a gente está buscando, que é uma forma saudável, né, de viver a vida e viver a nossa liberdade. E aí eu dei esse exemplo. Essas três imagens de cima mostram o aspecto central da nossa dualidade, que é a questão cristã, né, nossa civilização judaico-cristã. Então,
na figura de Jesus e o demônio, mas que também tem aí o desenho do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou então, para quem lembra também, eu não sei se todos aqui chegaram a conhecer esse seriado do Incrível Hulk, era bem antigo, era lá dos anos 70, mas também mostra um pouco esse exemplo de uma dualidade não integrada, né? O Hulk e o bonzinho, que é o ser humano lá, tudo bonzinho, aí de repente ele toma porrada, apanha, não aguenta mais, aí vira o Hulk. Ou o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que vive uma dupla personalidade. Nas outras imagens, eu trago o exemplo do adubo, né, com as minhocas. O que a minhoca faz? A minhoca ela transforma a matéria orgânica em decomposição, o esterco, o cocô, o lixo, ela transforma em riqueza para o solo. Então, poder olhar que esses elementos polares que existem na vida, eles podem ser integrados e não necessariamente eles têm que brigar entre si, é o caminho de saúde. E eu achei bonita essa imagem também dessa flor nascendo desse solo árido, que também fala de uma possibilidade de integração e de riqueza, né? Bom, seguindo, o que acontece se a gente pensar e tentar viver numa liberdade sem limites? Ou a oposição liberdade-limite? Primeiro que é uma ilusão, não é uma realidade, não é algo possível, não existe. Por ser uma ilusão, isso traz um risco, e assim, as imagens já falam por si, acho que eu não preciso aprofundar muito, mas é a ideia de onipotência, é o narcisismo patológico, é a ideia de que eu posso qualquer coisa. E aí ou eu vou ser o melhor, ou eu vou ser o melhor, ou eu vou ser o pior na história, né? Porque também se eu não consigo aquilo que eu estou desejando, se eu não consigo as melhores coisas para mim, eu vou me sentir o pior de todos. Então, costuma levar para os extremos, né? Ou eu sou o melhor acima de tudo, ou eu sou o pior abaixo de todos. Tá? E aqui nas fotos, né, o nazismo, um acidente de carro, que é uma pessoa que não reconhece os limites de velocidade, os limites do corpo, os limites do veículo que ela está trafegando, da estrada, e a bomba de Hiroshima também, que enfim, também é um exemplo de poder a qualquer custo e de liberdade sem limites. Daniel, a sua imagem não está aparecendo, ela sumiu por algum motivo. Mas a imagem da tela, não entendi, Bela. A apresentação não está mostrando. Ué. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Se quiser... A apresentação está aparecendo, sim. Tá? Para mim não tá. Ah, que engraçado. Bom, desculpa, então. Para mim não... Tá. Para mim ela fugiu. Não, então tá. Bom, posso seguir então, né? Sim, por favor. Então, agora, buscando uma integração entre liberdade e limites, ou mesmo uma compreensão, né, de como essas coisas funcionam, primeiro vamos entender que a vida, ela não é uma coisa única, um todo único, onde tudo é uma massa única igual. Existe um todo, existe um todo, mas ele é formado por unidades vivas diferenciadas. A vida, ela se manifesta através dessas unidades vivas. Pode ser uma ameba, ou pode ser uma baleia, pode ser nós humanos. No caso aqui, o exemplo, né, que está aqui como um organismo. Eu gosto muito desse nome, organismo, no sentido de definir, inclusive, a nós mesmos, tá? Enquanto corpo e mente integrados. Tá? Eu gosto dessa... Porque às vezes você fala assim, o corpo, aí fica uma ideia do corpo separado da mente, ou a mente, ou aí eu tenho que falar psicossomático, que já junta os dois. Eu gosto também da palavra organismo, porque eu entendo que nós, enquanto organismos, integramos mente, emoções e corpo, tá? Numa coisa só. E o organismo, ele existe em conjunto com outros organismos. Nisso, ele luta pela própria sobrevivência, ele manifesta a sua vida, ele, inclusive, vai caçar ou vai ser caça, enfim. Ele vai se proteger, ele vai ter uma ação no mundo, onde também vai transformar uma realidade e ele vai viver a partir dessa realidade. Tá? Mas é entender que
cada um de nós é uma unidade viva diferenciada, e que isso também fala de limites e fronteiras, né? A minha pele, ela é um limite, uma fronteira que me separa do mundo externo, né? Existe também a fronteira energética, existe, assim, a gente pode ampliar isso, mas vamos falar em termos de fronteira física, que é também um limite, a pele que nos separa do mundo externo. E a nossa pele interna, que forma os intestinos e os pulmões, o tubo digestivo e os pulmões, que também é uma fronteira onde tem as trocas gasosas e digestivas, né? Bom, e a realidade, então, eu trago aqui a ideia, a realidade ela é feita de limites e possibilidades. O que eu quero mostrar com esse quadro? Então, aqui eu tenho algumas cores, então eu posso dizer assim, que são possibilidades de cores, e no momento que e também limites, porque talvez eu tenha uma determinada quantidade, eu tenha um determinado matiz que eu possa usar, né? E a partir dessa combinação de limites e possibilidades, a gente pode criar, a gente desenvolver a nossa vida, né? E aí eu fiz uma equação aqui, quase matemática, que eu achei de uma reflexão, para compreender essa relação de liberdade e limites, tá? Então, eu coloquei aqui, número 1, escolher. Escolher é estabelecer limites dentro das possibilidades. Então, quando eu escolho as cores que eu vou usar num quadro, eu estou estabelecendo limites, eu estou vendo uma série de possibilidades que eu tenho disponível e eu vou escolher algumas para usar. Isso é escolher. Escolher é fundamental na vida e escolher é estabelecer limites. Liberdade é capacidade de escolha consciente, tá? Autorresponsável, criativa e pulsante, que é diferente dos movimentos automáticos que a gente faz na vida, ou que a gente tem aquela sensação que tem uma força que não é a gente que tem domínio de nós, né? Parece que é algo que inunda, a gente faz uma coisa impulsivamente, mas a gente não é algo que a gente gostaria de ter feito e tal. Então, liberdade é capacidade de escolha consciente, o conceito de liberdade que eu estou trazendo. Autorresponsável, quer dizer, eu estou falando de mim e de um cuidado comigo mesmo. Criativo significa eu estou consciente e eu crio com as possibilidades que eu tenho. E pulsante, porque ela gera e vem do movimento. Tá? E aí, se liberdade é capacidade de escolha, e escolher é estabelecer limites, então eu fiz essa correlação, que liberdade é a capacidade de reconhecer e estabelecer limites de forma consciente. Então, não são polos opostos e conflitantes em que você vai dizer ou eu tenho minha liberdade ou eu tenho limites. Claro, isso por enquanto está meio teórico, mas eu quis mostrar o seguinte, que não dá para separar essas duas coisas, não tem como eu viver uma liberdade sem limites e não tem também como eu falar de limites sem uma liberdade que eu vá viver. Então, no momento que eu identifico possibilidades e estabeleço limites nessa possibilidade, eu estou escolhendo. E ao escolher, eu estou exercendo a minha liberdade. Então, veja, a gente sai de uma visão de dualidade, de oposição, e começa a vir para uma visão mais integrada. Tá, mas vamos agora trazer isso num aspecto mais assim, individual e prático, né? Desculpa te interromper, mas é muito legal o que você está falando, especialmente só para reforçar, né? Eu mesma, eu acho que e eu acho que muita gente aqui vai concordar comigo, né? Que essa pandemia realmente tá fazendo com que a gente tenha essa reflexão, né? De quais eram as nossas limitações. Tudo bem que a gente tem muitas limitações agora, mas será que a gente entendia quais são as nossas liberdades, quais são os nossos limites? E agora temos que realmente, né, estamos enfrentados com essa necessidade de olhar o que a gente precisava realmente, né, para ser feliz, quais eram as liberdades que a gente, né? Enfim, eu acho que é muito interessante essa visão que você traz para esse momento, né? Quando as nossas liberdades estão tão limitadas, né?
para a gente refletir não só sobre o momento agora, mas de forma geral. Será que a gente era livre antes? O que era necessário para a gente ou não? Então, acho bem interessante essa colocação. Claro, você falou assim, as nossas liberdades estão limitadas, alguma coisa assim, né? Para dentro desse conceito que eu estou trazendo, eu prefiro dizer assim, as nossas possibilidades, elas foram limitadas com a pandemia. Sim. Houve uma redução ou talvez uma mudança nas possibilidades. É como se antes a gente estivesse tão acostumado com o estilo de vida que dentro desse estilo de vida, eu tenho as minhas possibilidades e mais ou menos assim, estou acostumado com aquilo, é o normal, então eu não questiono muito assim o que é ser livre, o que é não ser livre, aquilo está mais ou menos dado e acostumado e aprendido e automatizado dentro de mim. Quando vem a pandemia, aquele automatismo antigo ele não funciona mais, ele entra em conflito, né, com a realidade. A gente precisa estar mais consciente do que a gente está fazendo e das escolhas que a gente vai tomar. Sim. E aí o que eu gosto de usar essa palavra, as nossas possibilidades alteraram e talvez tenham sido reduzidas. Mas a liberdade, quer dizer, mas as possibilidades sempre sofrem o efeito da realidade possível. Mas a liberdade, enquanto uma liberdade interna minha, é a liberdade de pegar aquilo que está disponível para mim e tornar, fazer disso a melhor vida possível para mim. Considerando... Não, você tem razão. Não é simplesmente, né, porque a gente abriram outras possibilidades nesse momento para praticar a nossa liberdade. Porque, como você estava falando, a gente estava no piloto automático muitas vezes. E, por exemplo, assim, um exemplo prático, eu não usava tempo para ser criativa, né? Sei lá, para pintar, desenhar, por exemplo. Era uma coisa que era uma liberdade que eu estava me abdicando disso porque eu tinha coisas para fazer, né? Mais importantes. E agora, né? Então, é uma avaliação bem interessante. Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer cada um, né? De forma individual. Assim, limites foram colocados. Houve novas dores, novos sofrimentos, mas assim, se a gente considerar que a vida, por isso que eu fiz aquele primeiro quadro, a vida ela não era umas mil maravilhas, não era o conto de fada antes também, e assim, e faz parte da vida os desafios, as dificuldades e os limites também, e situações em que as possibilidades às vezes são reduzidas. Agora, dentro dessa realidade possível, a gente sempre vai poder ter alguma margem, e aí, por isso, esses 3 pontos para trabalhar o indivíduo, tá? Que eu estou trazendo aqui, que é o que vai... Inclusive, eu estou me baseando, para quem quiser referência, no livro Prazer, do Alexander Lowen, ele fala muito disso, que nesse sentido de ter uma experiência plena e livre da vida diante dos desafios, esses 3 pontos, e eu trago isso bem didático, porque, enfim, depois vai estar no material, eu acho que a pessoa, no dia a dia, poder trazer essa referência. Abordagem criativa, autopercepção e prazer. Eu vou falar um pouquinho, então, aprofundado de cada um deles, mas, basicamente, criatividade, vamos lá, já em cada um. Criatividade é eu poder encontrar novas soluções para novos problemas. Tá? Porque se me surgem novos problemas e eu continuo usando soluções antigas, pode ser que essas soluções não sirvam, não sejam eficazes para esses problemas. Então, ok que uma solução já me serviu lá atrás para resolver um problema antigo, mas não quer dizer que ela vai ser capaz de resolver esse novo problema que aparece. A criatividade é fundamental para eu poder solucionar questões de forma possível, lidando com as possibilidades disponíveis, integrando as forças complementares para não ficar nessa ruptura entre, como a gente está falando, liberdade e limite, ou saúde e economia, indivíduo e coletivo, como se fossem coisas opostas e inconciliáveis, e também eficazes, né, para não ficar só uma coisa no terreno de boas ideias, mas sem aplicação.
além da criatividade, por que a autopercepção? Porque o organismo é a própria ferramenta, né? O indivíduo, enquanto personalidade e organismo, é através de si que você vai exercer. Então, os teus limites, os teus recursos, aquilo que está em você, tá? A partir desse quadro, eu coloco, inclusive, umas sugestões de prática, mas que a pessoa depois consulta o material, faz em casa. Não vou entrar aqui na leitura e nos detalhes, tá? O que eu botei aqui foi essa foto, eu não sei se vocês conhecem o nome, não sei se todo mundo conhece, se chama de matrioshka. Bela, você sabe a eu tenho em pronúncia? casa. Então, a matrioshka é uma bonequinha, não sei se é de origem russa, né, Bela? Russa, né? Todas as culturas slávicas. Então. E ela representa nessa boneca, não sei se vocês conseguem ver na imagem, que ela tem várias camadas. Então, você abre a camada de fora, tem uma outra camada, abre outra. Você vai abrindo e vai encontrando cada vez camadas menores. Então, o autoconhecimento e a autopercepção significa ir a fundo, tá? Na sua personalidade, no seu organismo, nos seus recursos, nos seus desafios. Você ir a fundo nas suas camadas, tá? Você reconhecer suas necessidades, suas motivações mais profundas, você ir naquelas partes que você não se orgulha, mas você reconhecer que elas fazem parte de você, de alguma maneira encontrar um sentido para essas partes dentro de você, talvez integrá-las dentro de você, reconhecer que talvez aquela característica mais aparente, que mais te define no mundo, ela é uma parte sua, mas você não é totalmente isso. Geralmente você esconde algo, geralmente isso que você esconde lá dentro de você clama por liberdade, clama por aparecer, e às vezes não é algo simples, fácil de botar para fora, mas a gente também está falando de liberdade, então liberdade também é poder entrar em contato com partes nossas que às vezes estão muito guardadas, muito reprimidas, muito escondidas, mas claro que também não é assim jogar para fora de qualquer jeito. E aí por isso a questão dos limites. E como é que você, Daniel, como é que você sugere, fazendo essas perguntas para nós mesmos, como é que a gente, né, começa a chegar nessas motivações mais profundas, né, nessas necessidades mais básicas? Que eu estava, na verdade, que é engraçado que na semana passada nós tivemos um webinário em inglês, mas falamos de um assunto parecido, que era como a gente está enfrentando os nossos mais, assim, a gente está em casa o tempo todo, né? Não sei se, né, para as pessoas que têm parceiros, por exemplo, como é que a gente está com necessidade de enfrentar as nossas necessidades mais básicas que a gente ignorava por muito tempo, porque hoje em dia a gente não tem para onde fugir, por exemplo, do nosso parceiro. Então a gente tem que, né, assim, tá com mais né, assim, necessidade de ver o que não está funcionando, por exemplo, no relacionamento, o que não está funcionando para si mesmo. Eu não tenho para onde fugir da minha casa, né? Mas como é que a gente faz essa reflexão? Você tem algumas dicas ou é mesmo assim com essas perguntas? Como é que você sugere iniciar esse processo de forma resumida, claro? Eu sei que é um processo. Então, na verdade, isso é um processo que no momento que a gente começa, ele não termina, tá? O autoconhecimento, ele é contínuo e é para a vida, tá? Fazer terapia ajuda bastante nesse caminho, porque é um momento onde você pode conversar sobre isso, vivenciar. No meu caso, eu sou terapeuta corporal, a gente conversa e a gente vive através do corpo, então ajuda a integrar corpo e mente também. Então, reconhecer no corpo as necessidades, reconhecer como organismo os limites e necessidades. Pode ser feito sozinho? Pode, mas assim, eu diria que é muito difícil, é muito árduo. Mas assim, existem ferramentas, existem formas de você sozinho ir fazendo esse processo. Porque também não é a terapia que vai salvar a pessoa. A terapia, ela é uma... Você tem a presença de um facilitador, mas é você que vai fazer o seu caminho, né? Então, de qualquer jeito, o caminho é da pessoa, é individual. Mas, de qualquer jeito, alguns elementos são importantes. Reconhecer que você não é só sua mente, então existe um corpo, você é um organismo completo. Reconhecer
que você não é só o que você aparenta na superfície, na sua máscara, ou aquilo que você deseja ser visto daquela maneira, ou a imagem que você tem de você. Então, você começar a integrar os aspectos que você costuma rejeitar de você mesmo. Mas, por isso mesmo, são coisas que, às vezes, em processos terapêuticos, são desafios assim que se trilha melhor, né? Caminhos que se faz melhor. Tá? Não, é difícil, muito assim, importante. Eu resumi isso aqui numa coisa só, mas... Esse que você mencionou por último, acho muito pertinente, que muitas vezes, assim, aquilo que nos incomoda mais, inclusive nos outros, né? Muitas vezes é o que a gente tem que olhar em si mesmo, né? Mas é muito difícil fazer essa reflexão sozinho, e muitas vezes a ajuda de terapeuta realmente é importante. Nessa sugestão de prática, eu não vou ler ela toda aqui, isso são sugestões para fazer em casa, mas tem essa proposta de você começar a criar dentro de você uma referência de um eu observador. Então, é uma parte sua que observa a si mesmo. E você consegue se observar de um lugar até meio isento, assim, sabe? Então, você começa a identificar a sua criança interior, o seu pai interior, sua mãe interior, seu demônio interior, seu anjo interior, enfim. E esse eu observador é uma parte que está aí para observar as outras. Com isso, você começa a perceber que essas partes são partes suas, mas elas não são o todo. Porque quando a gente se mistura, pega uma parte e ela vira o todo, que tem uma confusão. Por exemplo, uma criança interior muito ferida, machucada, e que de repente uma hora ela se revolta, entra numa birra. Se você, enquanto organismo dominado por essa criança, vai dar uma confusão. Se você nega essa criança, também não é saudável. A função desse observador, ele vai perceber essa criança, ele vai escutar, você vai escutar ela dentro de você, e você vai, através de outras partes, como eu boto aqui, o eu maduro. Na página seguinte eu falo um pouco disso mais, então eu vou seguindo. Que é como escutar essas nossas partes feridas, nossas partes meio demoníacas, nossa negatividade. Isso é muito importante para a gente falar de integração do ser. Tá? Então, por exemplo, na bioenergética, a gente usa o termo negatividade para tudo que está oculto. O amor, quando está oculto, ele também vira negatividade. Assim como a raiva reprimida, enfim. E tem uma linha de trabalho que eu também gosto muito, que se chama Patchwork, que junta espiritualidade e psicologia, que ela vai chamar de eu inferior, eu superior e máscara. Ela vai trazer essas três referências enquanto partes do organismo do indivíduo. Tá? Eu não botei essa referência aqui, mas, enfim, fica essa sugestão quem quiser procurar. Então, na verdade, cada um vai se identificar com a melhor forma que descreve a si mesmo. Eu acho que não tem uma regra, mas é encontrar o melhor conhecimento de si, cada vez mais. Tá? Cada vez mais profundo, cada vez mais honesto consigo mesmo. E com isso também é um alcance de uma liberdade. Tá? Então, seguindo, tá? Na integração da personalidade, quer dizer, esses elementos coração e mente, e aqui eu botei também a figura que seria do pai, da mãe e a criança, mas imagina isso dentro de você. Não é o seu pai biológico, a sua mãe biológica, ou de criação, ou o seu filho. É tudo isso acontecendo dentro de você. Dentro de você tem uma criança que é criativa, que é espontânea, que é alegre, mas que também é ferida, machucada. Dentro de você pode ter um pai maduro, pode ter uma mãe madura, que vão representar aspectos afetivos e aspectos estruturais da personalidade. Então, integrando isso tudo, autoconhecendo e integrando esses aspectos, é um caminho para uma personalidade mais livre e mais integrada. Tá? Aí tem também essa sugestão de prática, que eu vou deixar, enfim, para quem quiser o material, que é um pouco de como escutar essa criança interior dentro da gente. Às vezes a pessoa confunde, acha que escutar a criança
é deixar a criança tomar conta. Pode ser que tenha momentos que seja mesmo, que seja bacana deixar essa criança tomar conta. Mas se a gente deixa essa criança tomar conta numa hora difícil, desafiadora, essa é a hora que o adulto maduro, precisa estar no comando. Mas ele precisa estar no comando, escutando aonde que aquela criança está machucada, aonde que está ferida. Essa referência é rara para a gente, né? Um pai, uma mãe que consegue acolher, escutar e, ao mesmo tempo, ter uma postura consistente com o seu filho, sua criança. É muito raro, a gente ainda está aprendendo na nossa cultura esse lugar. Seguindo, identificação com o corpo, contato afetivo com você mesmo, aceitação das sensações, emoções e sentimentos. Também é para a gente falar de integração da personalidade, de autoconhecimento, autopercepção, a gente precisa passar por isso. Não tem como entrar muito em detalhes, mas acho que naquela sua pergunta, Bela, eu meio que já falei um pouco disso tudo. Eu dou também 2 práticas aqui. Isso aqui é a imagem daquele filme Divertidamente. Eu não sei se todo mundo viu. É ótimo esse filme, tem tudo a ver, né, com o que você está falando. Quem não tiver visto, veja. Quem já tiver visto, veja de novo, porque é maravilhoso. E ele mostra como aquela menina ela não era inteira enquanto a tristeza e os outros elementos não se integravam e não faziam parte. E o próprio amadurecimento dela envolveu isso, né? Isso é uma mensagem, nossa, isso é fantástico no filme. Então, vamos seguir. E Daniel, mais uma dúvida. Você falou dessa importância da gente conectar com o nosso corpo, né? Que é uma coisa que eu também super apoio. A Embody também tem esse foco, né? De reconhecer as necessidades do seu corpo. Quais são as suas sugestões? Que hoje em dia realmente estamos com essa necessidade pouco atendida, né? Assim, quem está em casa, tudo bem, tem os seus parceiros. Quem não está tem mais dificuldade e a gente realmente está sentindo falta, né, de afetividade na nossa vida. Você tem algumas sugestões? Fora de autoabraços. Então, mas esse é um momento, tá? Que eu estou falando muito do indivíduo consigo mesmo. Então, assim, a sugestão aqui vem no sentido do auto mesmo, o autoafeto. Legal. Descobrir, porque assim, nós somos muito carentes do nosso próprio afeto, do nosso próprio autocuidado. E aí a gente se volta para o outro e espera do outro. Claro, eu não estou dizendo aqui que isso vai nos tornar autossuficientes e excluir a necessidade do contato com o outro, não é isso. Mas também é libertador quando eu posso estar com o outro porque eu quero, o outro estar comigo porque quer, mas quando eu também posso, o outro não pode, o outro não quer, não está no tempo dele, e eu posso me satisfazer, estar em contato comigo, então isso é muito também libertador. Legal. E não é fácil, tá? Eu reconheço, não é só, vou me abraçar, eu posso me abraçar todo, me tocar todo, fazer um monte de coisa, e não estar tendo um contato afetivo. Então, eu juntei essa palavra, contato e afetivo com o corpo, porque para ver essa busca. Não é ir lá fazer uma academia simplesmente. Algo contra a academia, não. Mas por exemplo, eu estou indo para a academia, eu estou indo em contato afetivo com o meu corpo, eu estou indo passear na natureza, eu estou indo fazer amor, eu estou indo fazer sexo, eu estou me masturbando. Enfim, o que seja, eu estou lendo um livro, eu estou estudando, estou trabalhando, eu estou em contato afetivo. É a intenção, né, que você está falando também. A intenção Isso. de você fazer aquilo com a ideia de você se conectar com si mesmo e não simplesmente no automático, né, porque é necessário. Isso. Legal. Exatamente, tá? Aqui eu também dou umas indicações de caminho, assim, mas o bacana é a pessoa, como a gente está falando, né? O outro ponto que eu disse antes, criatividade. A pessoa descobrir criativamente também seus caminhos para exercer e viver essa liberdade, tá? Mas eu trago algumas referências para, a partir disso, a pessoa poder seguir. Enfim, e aí, conectando com a questão também do prazer, que está muito ligado com o prazer, a brincadeira, o brincar. E para as crianças, brincar é algo muito sério, né?
E aí por isso que eu trouxe essa expressão da gente levar a brincadeira a sério. Não de tornar a brincadeira chata e séria, mas é de levar nós adultos continuarmos a viver nossa criança interna na brincadeira, continuarmos a viver nosso adolescente na aventura, no romance, a gente sustentar essas coisas na vida. Então, brincar é coisa séria. O quanto que eu boto de lúdico na minha vida? Não que tenha que ser necessariamente algo... não estou falando de extremo, sabe? Às vezes você vai varrer uma casa e, de repente, você pode fazer isso de forma árida, sofrida, difícil, ou, de repente, pode virar uma brincadeira. O que é mais importante? É varrer e cuidar de todos os detalhes da limpeza, ok, eu acho que tem muita gente que se importa e tal, mas poder tornar isso uma brincadeira pode mudar também um pouco a referência que você faz. E isso tem tudo a ver com autopercepção, que a gente falou antes, porque envolve meu autoconhecimento, quer dizer, se eu faço algo que eu não gosto, se eu quero transformar isso de alguma maneira, ou não fazendo mais, ou passando a gostar, eu preciso me conhecer e eu preciso ser criativo. Ao mesmo tempo, o prazer e a brincadeira alimentam a criatividade, e a criatividade alimenta o prazer e a brincadeira. E a autopercepção, ela é o terceiro pilar dessa história, porque eu não consigo só viver essas duas coisas sem me incluir nesse meio, né? Sem estar em contato comigo. Nossa, então... Daniel, eu também tenho que inserir, desculpa, porque você está falando coisas que realmente estão acontecendo muito, né, no dia a dia. Por exemplo, essa questão de... É óbvio, a gente está em casa, né? Quem tem família, assim, tem 30 mil coisas a mais de fazer em casa, porque não é só trabalho, é cuidado de criança e fazer tudo, né, em casa sozinho, que a gente tinha muita ajuda antes, agora não. E a gente acaba levando isso muito, né, assim, de forma estressada, né? Tipo, tem que fazer jantar, tem que cozinhar, tem que fazer aquilo. E aí acaba que... E quando eu consigo, por exemplo, eu mesma, né? Quando eu consigo incorporar a Luísa, minha filha, né, de 5 anos, mesmo nas coisas de limpeza de casa, ou fazer jantar, e aí aquilo vira uma brincadeira, é totalmente outra coisa. Ou sei lá, em vez de fazer, tipo, tem que fazer a aula de yoga, aí todo mundo tá me incomodando. Não, ela também participa, a gente torna daquilo uma brincadeira e realmente eu me conecto mais com si mesma. Então, assim, isso é primordial, especialmente agora que tá tudo misturado, estamos todos no mesmo espaço, não tem para onde fugir, né? De não se levar tanto a sério e participar mais, né, com essa criança interior, convidar ela para, mesmo se você não está com filho, né? Mas é muito importante, muito importante. É um desafio, a gente está vivendo um momento muito desafiador, não é fácil, não estou trazendo aqui uma ideia de que assim, uma formulazinha, faz, aplique, pronto, não é fácil, mas assim, a gente tem uma escolha, ou tenta, ou experimenta e tal, e vê, ou continua na dificuldade que está. E a dificuldade, por isso que eu volto no primeiro quadro, ela já é inerente, já existe a vida. Agora, a gente tem essa possibilidade, essa escolha, de usando esses 3 elementos, criatividade, autopercepção e prazer, dar uma mexida nisso. E como você falou, quer dizer, dentro do possível, tá? Então, por exemplo, às vezes faz parte ficar estressado também. Quando eu botei lá os bonequinhos das emoções, também é reconhecer. O estresse, a emoção, né, associada, a irritação, pode ser aquilo que a gente precisa para dizer para a gente, olha, isso não está legal. A gente tem que mudar alguma coisa aí. Então, em vez de eu ficar brigando com a irritação, é olhar assim, o que essa irritação está me dizendo que talvez seja melhor eu mudar? O que eu posso mudar dentro do que a vida se coloca? Será que as tarefas que eu estou me colocando para o dia a dia, para cumprir, para fazer, será que eu realmente preciso fazer isso tudo? Será que o desempenho, a exigência que eu estou me colocando e tal, será que isso é necessário no dia de hoje, no dia de amanhã? Então, assim, não tem uma regra que eu vá dizer aqui que valha para todo mundo. É um processo individual.
é uma descoberta individual por uma pura experimentação. Mas essas 3 referências, prazer, juntando com brincadeira, autopercepção e autoconhecimento e abordagem criativa. E junto aqui da questão do prazer, também trago essa referência que o Reich que trouxe esses 2 termos, tá? Potência orgástica e autorregulação. A autorregulação é o que para o Reich era considerado saúde, que é você ser capaz de fazer a carga e a descarga de energia do corpo de forma satisfatória. Você se excita e você se satisfaz, você tensiona e você relaxa. E que quem é capaz de fazer isso é uma pessoa que detém a potência orgástica. Isso vale tanto para o sexo, mas não é só para o sexo, não é só para o ato sexual. Isso pode acontecer, enfim, a pessoa pode viver isso no trabalho, viver isso no lazer, viver isso na arte, na leitura, na meditação, mas é um dado de saúde e que de alguma maneira, no nosso mundo neurótico, nenhum de nós é plenamente autorregulável, mas é uma referência que a gente pode trazer. Então, eu sou uma pessoa que eu tendo a ser sempre agitado, então como eu posso trabalhar minha autorregulação de forma gentil comigo mesmo, com o meu diálogo interno, para eu também poder ter mais relaxamento, ter mais satisfação, né? Porque na pandemia também uma coisa a se olhar muito eu consigo encontrar satisfação nas coisas que eu faço, eu consigo botar a minha energia e satisfazer e isso está ok para mim, enfim. Então, isso é um dado importante que estaria no pilar, que está no pilar do prazer, que quando eu falo de prazer, eu não estou falando de prazer de uma forma simplória, falando prazer enquanto uma capacidade de saúde do corpo, de atingir seu bem-estar, de atingir sua satisfação, né? De se excitar, seja por conta de um desafio, seja por conta de um desejo, ir atrás disso, do que é necessário para alcançar a satisfação. Mas às vezes vem frustração? Às vezes vem. Mas se você se empenhou naquilo, está conectado com você, aquilo faz sentido para você, mesmo a frustração, às vezes, ela não compromete a sua satisfação, né? Um dia de trabalho, você gosta do trabalho que você faz, um dia que não tenha sido bom, não compromete, que vão acontecer dias chatos, dias difíceis, dias ruins no trabalho, por mais que você goste do trabalho. Mas isso não vai comprometer a tua satisfação de vida e tal. Enfim, então, aí a gente já pode... Deixa eu ver que horas a gente está. Isso basicamente fecha o conteúdo que eu me propus a trazer. Engraçado, Bela, eu não estou conseguindo achar um horário aqui. Sim, se quiser... Faltam 10 minutos. Se a gente vai fazer aquela prática, seria ótimo. Tá. Então, mas aí eu queria sugerir essa prática, mas aí não vai faltar tempo para o pessoal perguntar. Acho que a prática a gente ficaria legal. Se alguém tiver pergunta, vocês podem mandar no chat ou no final a gente abre mais uns 5 minutinhos, não tem problema. Pode ser? Então tá. Eu também acho que a gente poder fazer essa dinâmica eu acho legal. Não se preocupem em ler isso, tá? Eu vou usar isso mais para minha referência. Então, quem quiser deixar o vídeo ligado, deixa. Quem quiser deixar desligado também deixa. Deixa como um momento pessoal, né, de cada um. Então, eu vou conduzir vocês aqui, tá, para uma prática. Também quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Quer dizer, cada um respeite o seu limite, a sua possibilidade, sendo que essa prática ela pode ser feita também dentro desses limites. Você pode só imaginar, ou você pode se movimentar, ou você pode fazer uma postura, enfim, também é uma escolha sua, tá? À medida que eu conduzir, vocês vão entender melhor então o que eu estou propondo. Mas é uma prática ligada ao tema, né, que é liberdade e limite. Tá? Então, e também é o seguinte, como eu falei,
O objetivo não é o fazer por si só, muito menos automático. O objetivo é o contato de você com você mesmo. O que vier, registra e deixa vir também. Não se preocupa assim se tá certo ou está errado. Não fiz bem. Aliás, se isso vier, registra que esses pensamentos vieram e depois compartilha, porque tudo é parte do processo. Tudo vai falar de você e, enfim, e a experiência ela serve para a gente trazer mais esse autoconhecimento, tá? Pode ser simples, mas pode ser mobilizador, então seja gentil com você mesma, cuida dos seus limites, não se obriga a nada, não se força a nada, tá? Também não estou oferecendo garantia de resultados ou alguma expectativa, esses são processos individuais. Procure ficar satisfeito e reconheça aquilo que você conseguir para hoje, tá? Esse que é o valor da experiência. Então, vamos lá. Convido vocês a escolher uma posição, pode ser em pé, sentado ou deitado, tá? Como cada um estiver melhor no seu ambiente, estiver se sentindo melhor para fazer essa vivência, tá? Então, escolhe se vai ficar deitado, sentado ou de pé. E da forma que você escolher, percebe o contato do teu corpo com a superfície onde você está apoiado. Então, se você está deitado, o teu corpo encostado no chão, ou na cama, ou no colchão. Se você está de pé, os teus pés em contato com o chão. Se você está sentado, também talvez os teus pés no chão e o teu assento na cadeira ou no banquinho, ou não sei, como você tiver escolhido. E percebe a si mesmo, seu corpo, suas sensações, seus sentimentos, pensamentos, tudo que vier. Registre e aceite o que estiver sentindo, pensando, o que estiver vindo. Deixa-se atravessar por isso. Por exemplo, se você estiver meio desconcentrado, não brigue com a desconcentração. Apenas reconheça, eu estou um pouco desconcentrado. Se você estiver meio irritado, não, eu não sou bom de meditação, é um saco isso, nossa, vem com esse negócio. Ok, reconheça esse lugar em você e deixa ele fazer parte do processo, tá? Então, eu dei esses 2 exemplos apenas para deixar vir o que estiver vindo e deixar que isso faça parte do processo. Agora a gente vai... Tá, vou dar um segundinho ainda. E agora eu vou sugerir, então, que a gente escolha uma primeira postura, mas para quem não quiser uma postura, pode ser uma imagem mental, pode ser uma sensação, uma referência, tá? Mas eu vou chamar de postura, que represente, através do seu corpo, uma situação de limite absoluto. Eu vou dar até uma dica, talvez, assim, se fosse um trabalho com mais tempo, eu deixaria mais tempo para desenvolver, mas eu vou dar uma dica. Quem quiser seguir minha dica, quem não quiser, segue outro caminho. Fechar muito, o corpo muito espremido, muito fechado, muito para dentro, tá? Uma situação que seria um limite extremo, né? Te esmagando, te apertando, te oprimindo. Fica um pouco nessa postura, ou na sensação, na referência. Fica um pouco e experimenta, registra o que é ruim aí. O que pode ser ruim nesse lugar? Mas também vê se você percebe algo que possa ser positivo, que possa ser confortável, seguro. Será que esse é um lugar que é só ruim ou ele pode ter coisas boas também?
Eu não vou me estender muito, tá? Mas esse trabalho tem um efeito ainda melhor se você fica mais tempo na postura, mais tempo na proposta, tá? E aí eu vou trazer agora, vamos trazer agora o outro extremo, tá? Que vai ser uma postura que pode ser também uma referência, uma sensação, um movimento, mas eu vou chamar aqui de postura, para corporificar uma referência de liberdade plena, sem limites. E eu vou deixar como sugestão, já que no limite pleno eu sugeri de você espremer todo o corpo para dentro, nessa liberdade plena, sem limites, de você expandir todo o corpo para fora, esticar os braços, pernas, como se você fosse explodir para fora, né? E aí eu convido, da mesma maneira que anterior, você começar a registrar, sentir o que isso traz de positivo, mas que também pode trazer de negativo, de difícil, de estranho. E um pouquinho nessa postura. E agora, a partir dessa postura da liberdade sem limites, eu vou convidar você a perceber sua respiração e o movimento que ela traz, quando você inspira e expira. Quando a gente inspira, normalmente, provavelmente, no ideal, a gente expande o nosso tronco, e quando a gente expira, a gente recolhe. E através dessa pulsação, que você vá trazendo movimento para essa postura e recolhendo um pouco desse extremo, tirando ela desse extremo, e ela podendo começar a conversar com a outra postura, que é dos limites, que é o outro extremo. Tá? Você não precisa ir de um extremo ao outro de uma vez, a ideia não é essa, inclusive. A ideia é que você vá podendo, com a pulsação da respiração, e modulando a postura e mesclando expansão enquanto liberdade e contração enquanto limite. E vai sentindo como é essa pulsação. Liberdade e limite agora, através de expansão e contração, podem dançar através do teu corpo. Então, experimenta agora um pouco esse movimento, ou postura, ou referência, sensação. Não quis trazer uma música para que cada um tivesse a sua referência individual, pessoal disso. Mas pode criar uma dança pessoal. Então, tanto liberdade plena extrema, quanto limites plenos, absolutos e extremos, são lugares fixos, lugares que não têm movimento. Já a liberdade com limites, a gente pode falar de uma pulsação, de uma fluidez, de um movimento. A gente expande, a gente recolhe, a gente vai ao mundo, a gente volta para casa. Se minhas possibilidades estão reduzidas, o que eu posso dançar da minha liberdade ainda assim, da minha pulsação? Como eu posso pulsar dentro da realidade que eu estou vivendo?
Aos poucos vão recolhendo, terminando a experiência, encontrando uma posição confortável. Eu não gosto de dizer imóvel, mas é uma posição onde continua o movimento interno, mas o movimento para fora ele aquieta. Uma posição confortável para você, afetiva. E registra as sensações que você está vivenciando agora. Deixo a pergunta de como você se sentiu em cada momento da experiência. Registre e guarde para você isso que você sentiu. Se permite também ficar com o que você tem para hoje. A experiência foi boa, ela é aquilo que é. Não tem certo ou errado, bom ou ruim no sentido, ela é o que é. Ela foi o que aconteceu. Registra e o aprendizado se extrai disso. E quem quiser, a gente pode agora abrir para perguntas e também quem quiser compartilhar um pouco da experiência. E também quem fizer já terapia e sentir que surgiu um material para trabalhar em terapia, também recomendo que isso possa, quem tiver interesse, possa levar, tá? Também deixo aqui que eu faço terapia individual também, então meu contato está aí. E esse material também vai ficar disponível, né, Bela, para quem tiver interesse em baixar. Com certeza. Eu mandei no grupo, aqui no chat, para vocês, o grupo onde ficam todas as gravações desses vídeos, né, desses webinários, e contatos dos profissionais, né? Então, convido vocês também a conhecerem o trabalho do Daniel, do Pulso Informa, e também, né, o curso de Criar em Corpo, que a gente esperamos voltar a fazer esse curso, né, em breve, quando for possível. Mas vamos primeiro abrir para quem quer compartilhar. Alguém tem alguma coisa, né, que eu gostaria de compartilhar? Pode ser no chat ou... Oiê. Oi, Jaque. Oi, sempre eu. Quero Ótimo. dizer que eu adorei. Interessante, sim, perceber interessante perceber o que acontece em cada postura e como provavelmente eu já vivi essas em diversos outros momentos da vida sem registrar, né? É interessante perceber que o limite extremo tem seu aspecto positivo, que é o de resguardo de uma certa forma, né? De uma proteção, né? E que a liberdade absoluta também é uma exposição, é uma vulnerabilidade, que é, de certa forma, desconfortável, né? E que, para mim, o equilíbrio dos dois me trouxe tranquilidade, me trouxe uma certa paz. Muito legal, muito obrigada, Daniel, adorei. Obrigada, Jaque. Eu também senti a mesma coisa. Eu não tinha enxergado ou, né, pensado o quanto que cada extremo podia ser, né, de um lado, né, o positivo, achando que sempre positivo, podia ter aspectos negativos, e quanto o negativo podia ter aspectos positivos. Eu acho que isso é muito importante para a nossa reflexão agora, né, porque a gente sempre vai aos extremos, não? O que a gente está vivendo é péssimo, né? E aí só enxergamos a parte do péssimo, achando que antes foi só maravilhoso, mas não é necessariamente assim, né? A gente sempre tem os aspectos positivos e negativos para enxergar. Também fiquei com essa vontade de observar isso mais no dia a dia. Obrigada, Daniel.
Foi muito legal. Obrigado. Gente, eu perdi um pouquinho do áudio seu, Bela, mas eu ouvi da metade. E eu vi a Jaque e achei muito bacana o que ela compartilhou. E é isso, essas práticas são para a gente criar uma referência que depois no dia a dia a nossa memória vai voltar e a gente vai, enfim. Essa é a riqueza do trabalho que junta corpo e mente, né? Exatamente. Eu acho que eu fiquei muito curiosa em fazer as outras atividades que você sugeriu aí, né? Porque parecem coisas bastante simples quando você só lê, mas na hora de fazer você realmente enxerga o quanto que a gente fica muito desconectado das nossas sensações, das nossas necessidades, dessa autopercepção. Eu acho muito importante a gente fazer essas reflexões no dia a dia, né? Então, obrigada por diversas práticas que você trouxe, pelas ideias super, né, muito interessantes para a gente refletir também nesse momento que a gente ainda está, né, com várias limitações ou várias, né, como você falou, várias mudanças que a gente tem que enxergar se é positivo ou negativo, o que aquilo significa, né, para o futuro também. E bem, agradeço você mais uma vez por trazer esse seu conhecimento aqui, por estar com a gente, né, compartilhando esse conhecimento. E para todo mundo também, muito obrigada por estarem aqui. A maioria de vocês eu reconheço desde sempre. Eu agradeço muito por sempre estarem presentes, compartilhando. Tem comentário da Viviane. Achei incrível essa provocação em fazer sentir os limites nos diversos momentos é o real significado. Exatamente. Isso são coisas que a gente não percebe, né? É muito interessante você. E por isso que esse trabalho de terapeuta é tão importante, porque você começa a se ver de uma outra perspectiva, né? Então, acho... Sim. Então, ninguém mais quer compartilhar? Tá, a Viviane escreveu aqui. Como é que tá? Tem mais alguém que gostaria de compartilhar? Muito a presença aí de todas. Eu vou falar rapidinho. Eu não queria compartilhar a experiência em si. Foi muito interessante o exercício, né, a prática que a gente fez. Eu queria compartilhar que a quarentena, para mim, tem sido nada assim pesado. Pelo contrário, eu acho que esse momento aí, esses 3 meses, 5 meses que a gente já leva, tem sido super interessante na minha vida, porque eu tenho me descoberto e procurado... sei lá, terapia. Eu comecei a fazer terapia que nunca tinha feito na vida. Esse ano eu fiz 51 anos, em junho, no meio da pandemia, fazendo festa no Zoom. Então, eu acho que a quarentena foi um momento da gente se buscar descobrir os nossos grilos e resolver as nossas... Esse é o momento, né, da gente parar e pensar e ver o que está errado, não só no mundo, porque no mundo é fácil, é só ligar a televisão que a gente vê, né? Como em nós mesmos. Então, eu achei incrível. Depois eu vou ler eu gostei muito do material que você dividiu com a gente. Eu vou ler com atenção os exercícios também que você propôs. E eu acho que esse é o momento da gente dar uma parada e ver o que a gente tem que mudar, né? O que não está funcionando na sua vida. Então, agora é o momento. Aproveita que a gente está, né, tendo que ficar mais recolhido e descobre aí o que... Vamos começar um novo capítulo. Para mim, pelo menos, eu estou começando um novo capítulo na minha vida agora com Covid. Que bom, Daniele. Obrigado por compartilhar. Acho que... Obrigada a você. Uma boa experiência. Saber aproveitar a vida trouxe, transformar numa experiência positiva, né? Com certeza. Bom, eu também agradeço muito, Daniela. Achei maravilhosa essa reflexão e justamente por isso que eu tento trazer para profissionais diferentes cada semana para realmente a gente dar esse mergulho para dentro e enxergar o que está acontecendo, o que já não estava funcionando antes, né? Não é simplesmente culpar
o mundo, né, exterior pelas nossas, né, pela nossa não satisfação com a vida e procurar ver o que a gente pode melhorar dentro de nós para já aproveitar esse tempo e obviamente depois, né, quando as coisas voltarem ao normal, se eles um dia voltarem ao normal, para a gente já ter essa autoridade, essa plenitude, né, de trazer nosso eu transformado para o mundo. E então, mais uma vez, vou compartilhar aqui esse grupo, né, para vocês se juntarem, se vocês não fazem parte, onde eu vou compartilhar essa gravação, onde tem as outras gravações desde março, né, e convidar vocês nas próximas quartas-feiras. Temos temas bem interessantes chegando de médico holístico, de como como é que fala? Esqueci. Fluidos linfáticos podem ser né, movimentados melhor semana que vem. Depois a gente tem uma terapeuta holística falando, que vai falar com a gente de como perder aqueles quilos que a gente ganhou nos últimos meses, né? Uma nutricionista, que acho que a gente está precisando disso também. Tem depois também outros bem interessantes e estou muito ansiosa também em setembro já vou iniciar cursos online, que por enquanto a gente não consegue voltar para o mundo, né, assim, em pessoa, né, nos ambientes presenciais, mas já vamos iniciar em setembro o primeiro curso, que é o tal de amor, né, sexualidade e energia vital, e depois espero fazer o curso do Daniel também, entre outros. E, bom, mais uma vez, obrigada, gente. De verdade, foi maravilhoso, Daniel. Espero ter você de volta para uns outros webinários. E, Bela, obrigada a você, porque você está nos proporcionando uma viagem maravilhosa para dentro de nós mesmos e para explorar todo o que o Daniel colocou maravilhosamente bem, né? Os limites que são os nossos diversos corpos, desde do físico, mental, intelectual, energético, e com uma grandeza, uma riqueza de aspectos. Uau, muito obrigada por todo esse trabalho que você está tendo e por tudo que você está oferecendo para a gente. Tenho certeza que eu estou falando por todo mundo que está aqui. Obrigada mesmo. Obrigada, Jaque, de coração. Muito obrigada. Eu sinto muito feliz Obrigado, Bela, também. Por poder ter de coração, obrigado a todos que também tiveram presentes. Assim, obrigada mesmo por compartilhar e sempre estar presente, gente. É muito importante ter como falei, esse círculo de positividade, né? E criando um mundo diferente, começando por nós, né? Obrigada. Boa noite. Boa noite.